Eu gostaria de estar listando aqui quais são os principais desinfetantes, né, que são recomendados pela Vigilância Sanitária, Anvisa, e que são de fácil acesso no mercado fornecedor e de bons resultados, né? Eu queria começar com o hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio é um excelente desinfetante, embora tenha que se tomar cuidado com o seu uso, né, em função de ser bastante forte, de ter uma ação corrosiva e que pode ter um efeito ruim no uso de superfície metálica. Mas aí cabe, né, o gestor escolherem um mix de produtos conforme as superfícies que existem. Outro que eu gostaria de comentar é o peróxido de hidrogênio. O peróxido é um excelente também desinfetante que também pode ser usado. Além desses dois, eu queria também chamar a atenção para o quaternário de amônio. O quaternário de amônio, que também é uma substância bastante usada para essa finalidade, e o álcool, né, que dispensa apresentações. Nesse caso, o álcool A70, porque abaixo disto ele acaba não tendo essa ação para eliminação dos vírus, né, do Covid-19, e acima disto ele acaba sendo muito volátil e acaba não tendo o efeito desejado. Lembrando que o álcool 70, assim como tem restrição, cada um tem um tipo de restrição, né, o álcool 70 não vai tão bem com acrílico, né, deixando ofuscado, não vai tão bem com borracha, com plástico. Então, entender e compreender qual que é o melhor produto a ser utilizado não é só uma questão da desinfecção, mas também da preservação das áreas que estão sendo higienizadas. Para a área de alimentos e bebidas, a gente deve tomar sempre cuidado de também fazer uma sanitização do ambiente todo, não mais montar o mise en place, né? Nem o jogo americano, nem as xícaras, nem prato. A mesa deve ficar limpa e toda vez que um novo cliente chega, essa mesa será montada na presença do cliente. Então não fica ali utensílios montados, pré-montados, com pessoas falando, eventualmente próximas, onde pode haver a projeção de gotículas nesses itens. Então, montado na frente, nem jogo americano, né? Nada. Se tiver toalha na mesa, você vai remover o cobre-manchas, né? E tomando sempre atenção para que isso seja percebido pelo cliente. Porque lembra, né? Além de ter que estar limpo, o cliente tem que perceber que está limpo para que ele possa valorizar o serviço que está sendo colocado para ele com segurança. Além disso, na área de alimentos e bebidas, a gente deve estar atento para os itens como copos, xícaras e todos esses itens que serão higienizados em máquinas com temperatura e produto químico. No caso de uso de guardanapo de tecido, o mesmo deve ser retirado após o uso do cliente e levado imediatamente para a lavanderia, junto com toda a roupa que foi usada após o almoço, após o jantar, o café da manhã, conforme o serviço que está sendo oferecido para o cliente. Outro ponto também importante ainda em alimentos e bebidas, né? Dentro da área de cozinha, o estabelecimento deve ter o cuidado sempre de limpar e desinfetar diariamente e mais de uma vez por dia com produtos desinfetantes, pegadores das portas dos equipamentos como fornos, geladeiras, freezers, equipamentos de uso operacional como batedeiras, liquidificadores, processadores e todos os itens que podem, né, ser manuseados de forma coletiva, compartilhados com mais de um ajudante ou mais de um cozinheiro e desta forma garantindo ali, além da higiene das mãos da equipe, que estas áreas sejam higienizadas periodicamente. Muito bem, quanto ao mise en place, as mesas devem estar vazias, como essa. E todo o mise en place deve ser montado na presença do cliente, na chegada do cliente, né? Talheres, copos, pratos, guardanapos, sempre montados na presença do cliente. Então, se tiver 3 pessoas numa mesa e uma quarta está para chegar, só é montado na chegada dela para que as gotículas das pessoas que falam, que saem da boca e quando falam, quando espiam, tossem, não corram o risco de estar sendo projetadas sobre esses artigos. Outro ponto importante é sobre a questão dos talheres, né? Eles devem estar embalados individualmente, ou com saco plástico, ou um saco de papel, que cubra os talheres para que seja entregue, então, a cada cliente que for utilizar. Tudo que está na mesa será retirado na saída do cliente, inclusive galeteiros, saleiros, pimenteiros. Por isso que é importante, talvez o ideal, utilizar sachês, porque daí você tem itens a menos para higienizar. Serem higienizados, então, em máquina, copos, pratos, com temperatura e produto,
ou quando o restaurante opta pela lavagem manual, deve sempre observar o uso, né, de produto e garantir a desinfecção desses artigos que foram levados à boca, que podem ter saliva e podem estar sendo uma outra forma de transmissibilidade da Covid-19. Outro ponto importante nos restaurantes, né, são os banheiros. Os banheiros devem ter uma limpeza frequente, com produto homologado pela Agência de Vigilância Sanitária, botão de descarga, torneiras, interruptores. E lembrar que a gente não deve usar toalhas de rosto, de pano, e sim papel toalha interfolhada, aquela de uso individual, que quando você puxa uma, né, imediatamente vem outra, seja ela automática ou manual como esta, para que possa garantir então o uso individual e uma menor manipulação possível. Restaurantes que não têm a porta, como esse que nós estamos, onde a pessoa consegue sair direto através de uma parede de divisória que separa os banheiros do salão, tanto quanto melhor, que ele fica somente com as paredes o protegendo, né, da privacidade, e só tem as portas nos boxes, mas você tem as pias para lavagem de mãos dentro do banheiro do estabelecimento. Aqueles que não têm isso podem também muitas vezes colocar a pia por lado de fora, e uma coisa que tem sido bastante usado já muito antes do Covid, né, na época pré-Covid, se assim vamos chamar, o uso de fotocélulas, que é o acionamento da torneira por meio da aproximação das mãos. Lixeiras, o ideal serão lixeiras com tampa e pedal, e lembrando sempre de ter sacos plásticos para que possam, para a retirada ser mais segura pelo profissional que retira o saco de lixo. Na hora do pagamento, né, do cliente fazer o pagamento, e aqueles estabelecimentos que utilizam, né, as máquinas de débito e crédito, que eu acho que são todos, quando não utiliza aquela tecnologia por aproximação e é necessário digitar o código e ter contato com o teclado, o ideal é cobrir a máquina de cartão de débito e crédito com um filme plástico para que facilite a higienização e que possa ser trocado periodicamente. O mesmo vale para teclados de laptops, de computadores, vale para elevadores, teclados, botoeiras de elevadores, quando o restaurante tem elevadores internos, e para quaisquer outros locais de alta manipulação, onde a gente consegue minimizar e facilitar a higiene, na verdade, desse tipo de superfície que costuma ter muitas ranhuras e buracos e botõezinhos pequenos, para que se resolva, que pode ser feito mesmo com um álcool A70. Uma atenção especial deve ser dada também nas geladeiras, né, de uso coletivo de garçons. Deve ser evitado a prática do próprio cliente abrir e retirar as bebidas, por conta dos pegadores, né, das geladeiras, do risco de não ser higienizado a todo momento, né. Então deve sempre se limitar a uma equipe que faz esse serviço e, né, ter a prática da periodicidade de higienização desses pegadores, assim como maçanetas, interruptores, controles remotos e todos os outros pontos onde se tem autotoque.